Os irmãos abram vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 26 e o versículo 24. Versículo 4. Isaías, profeta maior, profeta messiânico. Aprendam mais essa, crianças. Ele é o profeta messiânico porque foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Diz assim: confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna. Vamos repetir comigo? Eu falo e vocês repetem. Confiai no Senhor, para sempre, porque o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Quem aqui já viu uma casa sendo construída? Muitos já viram. Do que é que precisa para construir uma casa? Tijolo, cimento, martelo, prego, areia para misturar com cimento, não é? As pessoas pegam cimento com areia, misturam tudo, formam a base da casa e levantam as paredes. Primeiro deixa o terreno todo limpinho. Olha, tem que prestar atenção, Derek, o Yuri, porque depois tem um negocinho para quem responder as perguntas aqui. Muito bem. Aí a gente constrói a casa, os pedreiros constroem a casa com vários elementos, né? É isso? A Bíblia nos conta que Jesus, quando ele estava ensinando para o povo lá numa montanha, ele estava ensinando para muita gente. Ele falou muitas palavras para aquelas pessoas. E dentro daquelas palavras, Jesus, ele contou uma parábola. Quem sabe o que é uma parábola? Sabe, Sofia? É o que, Sofia? É uma história que Jesus conta para chamar a atenção das pessoas a respeito de um ensinamento. Amém? Ele conta aquela história, para aquela história a gente trazer o ensinamento para nossas vidas. E ele contou uma história, uma parábola sobre dois homens. Dois homens que foram construir uma casa. Cada um foi construir uma casa. Qual é o nome dos caras? Era o José e o João. Então a Bíblia diz que o primeiro homem, Jesus contando, ele falou que o primeiro homem, cavou o chão, preste atenção. Ele fez um buraco bem grandão, botou rochas, botou pedras, botou bastante cimento, trazendo para o nosso tempo. Ele estava em cima de uma rocha. Aí botou bastante cimento, pegou, construiu a casa dele ali. Quando a casa dele já estava bem construída, prontinha para morar, bem bonita, ele entrou na casa e foi morar naquela casa. Aquele homem, ele teve muito trabalho para fazer a casa, porque foi construída em cima de uma rocha. E a rocha é uma pedra muito forte. Para construir ali tem que ter muita força, bastante força para quebrar, botar a casa ali, né? O alicerce, a rocha era o alicerce. Sabe o que é o alicerce? O alicerce era o apoio da casa. Se a casa não tivesse alicerce, a casa ia cair. Aquele homem construiu bem, foi ou não foi? Então, quando aquele homem construiu a casa
dele sobre a rocha, sabe o que aconteceu? Veio uma chuva bem forte, um vento bem forte, uma ventania, veio terremoto bem forte, a terra tremeu, porque veio o trovão, que a terra tremeu, balançou a casa, e a chuva, os relâmpagos, os trovões, o vento. Mas a casa não. Muito bem, não derrubava a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque ela estava em cima de uma rocha. Muito bem. Mas Jesus também contou sobre um outro homem. Ele disse que teve um homem meio desleixado, preguiçoso, não quis construir a casa na rocha. Ele pegou a casa dele e começou a construir mais em cima da areia. Ele construiu a casa dele em cima da areia. Não adianta a casa ser bonita, não adianta ter uma bela frente de casa, não adianta se a casa não tiver o alicerce. O alicerce é o que sustenta a casa. E a casa daquele homem não tinha alicerce. Era areia no alicerce. A gente olhava assim por fora, que casa mais bonita. E ninguém sabia que estava sem apoio, sem alicerce. Sabe o que aconteceu com esse homem também? Veio a chuva, veio o terremoto, veio o relâmpago, os trovões, a terra balançou. A palavra do Senhor diz que foi tanta chuva, que os rios encheram e transbordaram. E aquela água da chuva que vinha tanto de cima quanto dos rios, tirou toda aquela areia que estava na base da casa. E sabe o que foi que aconteceu? A casa caiu. Caiu porque a casa não tinha base. A casa não tinha alicerce. Não tinha como aquela casa se manter em pé. Quem é que assiste jornal aqui? Algumas crianças. Vocês, os irmãos, também devem saber o que está acontecendo lá no estado, lá no fundinho do Brasil, no Rio Grande do Sul. Vocês viram aquela devastação, tanta água, um monte de água, choveu muito lá naquela cidade, naquele estado, o estado quase todo choveu, muitas casas se encheram de água, tudo, mas não caíram, porque elas tinham um alicerce que seguravam. Mas eu não sei se vocês viram, teve uma imagem de uma casa que ela foi levada pelos rios. Viu? A Águisa viu. Ela foi levada por quê? Porque ela não tinha alicerce. Ela não tinha um bom alicerce que fundava, que segurava o fundo das casas. Não tinha um bom fundamento aquela casa. As pessoas que tinham a casa com bom alicerce, elas voltaram, estão voltando já para suas casas, para arrumar, para morar. Mas aquele que construiu uma casa sem alicerce, não tem mais onde morar, perdeu. Sabe o que a gente aprende com essa palavra? Sabe o que o Senhor Jesus falou? Ele disse assim: aquele que ouve a minha palavra e pratica, aquele que obedece os meus mandamentos, eu comparo ele com um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que foi, a casa não cai, não é verdade? E quem é a nossa rocha? Jesus. Jesus disse que Ele é a rocha da nossa salvação. A gente tem que fundar toda a nossa vida, o nosso fundamento tem que ser na presença do Senhor. A gente tem que confiar que Jesus, Ele é a nossa rocha, a nossa esperança tem que estar nele. Porque vem a tristeza, vem o desânimo, vem o desespero. Mas se a nossa casa, que somos nós, se nós
estivermos firmados na rocha, a gente não vai cair de jeito nenhum. Tem pessoas que se firmam no dinheiro, acha que o dinheiro é tudo para ele. Essa pessoa está construindo sobre a areia, não é verdade? Porque se o dinheiro acabar, a casa cai. Aquela pessoa desmorona, fica triste, vem a tristeza. Tem pessoas que se firmam na mentira, conta uma mentira aqui, conta outra mentira ali, aí depois que é descoberta aquela mentira. Já ouviu a expressão, a casa caiu? Já ouviu? Então, a nossa firmeza tem que estar no nosso Senhor Jesus. Jesus, Ele é a rocha da nossa salvação. A Bíblia tem vários versículos que falam que Deus é a rocha, Jesus é a rocha, o Senhor é a nossa rocha. Então não tem como esquecer, não tem como esquecer. A gente não pode pegar a nossa casa e firmar ela sobre a areia, porque não tem fundamento. Nós somos as casinhas do Senhor em construção. Nós somos as casas do Senhor em construção. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele está nos guardando para o grande dia do Senhor. Porque tem muitas coisas acontecendo lá fora, muitas doenças, né, crianças? Vocês perceberam que ouviu falar do coronavírus? Todo mundo, né, que a gente ficou tudo trancado em casa, não foi? Só podia falar pelo WhatsApp, as aulas foram tudo pelo celular. Aí depois quando voltou, tinha que ir com máscara para a escola. Teve muita gente que tinha a casa firmada na areia. E aquela situação fez desabar a vida de muita gente. Muita gente ficou triste demais e ficou em depressão. Depressão é uma doença que deixa a pessoa muito triste. A pessoa fica até sem vontade de viver. Aquela doença, o coronavírus, ela trouxe esse tipo de doença para muita gente. Mas teve também muita gente que estava firmado na rocha. E a Bíblia diz que Jesus, Ele nos guarda para o grande dia do Senhor. Não é só isso. Tem muitos que perderam as esperanças lá nessas coisas que estão acontecendo. Terremoto em todo canto. Terremoto em vários lugares para quem assiste TV. Isso é sinal da vinda de Jesus. Então vamos nos manter firmados na rocha, para que no grande dia do Senhor, quando Jesus raiar nas nuvens, Ele vir buscar e chamar a Júlia, a Agnes, a Sofia, a Bia, a Eduarda, o Derek, o Israel, o Adriel, o Heitor, a irmã Luciana, não sei se vai. A irmã Luciana, toda a igreja, em nome de Jesus, que a gente esteja firmado na rocha que é Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Eu não me canso de dizer. Essa palavra veio profundamente no meu coração, Deus usando o meu pequenininho. Disse, Deus, o que eu falei para as crianças? É para a gente nunca perder a esperança. Vem a tristeza, mas a minha esperança é Cristo. Estou firmado na rocha. Jesus, Ele está sempre nos construindo, todos os dias, um tijolinho aqui, um tijolinho ali, e o Senhor nos construiu. Somos casas do Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Mas para ser morada, a casa tem que estar limpinha. E o que é que deixa uma casa limpa espiritualmente? Não mentir, não enganar, não tapear a mamãe, nem o papai, não ficar vendo aqueles desenhos feios que tem na TV, não ficar escutando aquelas músicas feias e ficar dançando escondido em casa. Isso tudo suja a nossa casa, suja o nosso corpinho, e o Espírito Santo, Ele não habita em casa suja, não é verdade? Ele habita em casa suja? Sabe como a gente limpa a nossa casa? Observando a palavra do Senhor. Quem sabe ler aqui?
Tem um bocado que sabe ler, tá vendo? Então já dá para ler a Bíblia. O que não entender, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe. É através da palavra de Deus que a gente se mantém firmado sobre a rocha, que é Cristo. Agora, se fizer o contrário disso, aí aquela rocha, você não vai estar mais na rocha, vai estar construindo sua casa sobre a areia. Se começar a mentir, já vai uma mentirinha ali na base da sua casa, na casa que é você. Se começar a pegar as coisas escondido, se quiser assistir as coisas escondidas, as coisas feias, as coisas escondidas da mamãe e do papai também, não pode, é errado, muito bem. Estão se olhando porque tem alguma coisa aí, não pode deixar a mamãe e o papai sair e assistir coisa feia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele olha para todos nós. E se a gente fizer isso, o nosso alicerce está sendo, areia. Areia. Quem já construiu um castelinho na praia? Nunca, mas é muito bom construir um castelinho na praia. E quando a gente bota aquele castelo perto da água, aí a maré vai enchendo. E o que é que acontece quando a maré chega? Derruba o castelo. Muito bem. A gente tem que ser, firmado na rocha, para que não venha a maré derrubar a nossa casa. A maré do desânimo, da tristeza. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja. Não vou fazer as perguntas antes, depois a gente tem louco. Quem é a nossa rocha? Jesus é a nossa rocha. Pode responder todo mundo junto. Diga uma característica de uma pessoa que constrói na areia. Uma característica de uma pessoa que constrói sobre a rocha. Obedecer a palavra de Deus. É esse que está construído sobre a rocha que é Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai levar quem? Quem tem a casa firmada na rocha ou na areia? Na rocha. Muito, quase que sai areia aí, viu? A rocha quem é? Jesus. Muito bem, pescou, mas valeu. Então que Deus abençoe